Vamos confiar na vida. Confiança na vida absoluta, plena, 100%. Confiar na vida eu acho que é o grande objetivo da meditação. Confiar na vida é, na verdade, a grande e verdadeira paz interior, saúde mental, qualidade de vida, felicidade, realização. Confiar na vida. A nossa alma, o nosso eu essencial, o nosso eu mais verdadeiro, ele é conectado com a vida. Ele é pura vida acontecendo. Meu gato aqui. Quer dizer, meu não. O gato é frequentador da casa. Este eu essencial, ele não se preocupa com a vida. Ele apenas está acontecendo. A vida está acontecendo. Enquanto isso, existe uma parte da gente, aparentemente dentro da nossa linda cabecinha, que quer controlar tudo. Tem desejos, tem planos, tem metas, objetivos. E para isso precisa fazer as coisas, manipular as coisas. E disso então acontece o transtorno interior, o contrário de paz interior. E o grande nome para isso hoje em dia é a ansiedade, né? Preocupação com o objetivo da vida, com a realização. Existe um princípio científico na botânica, será que é botânica o nome? Que diz que as plantas elas crescem em direção à luz, né? Sempre em direção à luz. Isso se chama heliotropismo. E se a gente trazer isso para a realidade da mente humana, a gente imagina então que a mente também busca a luz. Claro, a gente precisa cuidar do solo, das condições que a mente precisa para crescer saudavelmente para a luz. O que não tem acontecido, né? Por falta de sabedoria, por falta de cultura zen, falta de meditação, falta de cuidados básicos de autoconhecimento, porque isso deixa o solo fértil para a luz entrar na gente. O livro Lia dos Anjos, que eu já falei em outros vídeos, ele mostra bem esse momento da mente descuidada, ao mesmo tempo mostra aquela intenção profunda da própria natureza conduzir a mente à luz. É um trabalho estranho para se ler, mas que traz muita desse momento de busca pela paz interior na prática. Assim a gente pode se identificar muito. E outros links aqui embaixo na descrição sobre cultura zen. O próprio nome deste canal, Mantra Cultural, tem a ver com uma das ferramentas mais antigas e importantes para o encontro dessa paz interior, para o acontecimento da paz interior, que é o mantra. Mantra era o nome da minha primeira banda também. Mantra significa instrumento da mente. Essencialmente, o mantra é um som muito antigo, um som ancestral que faz parte das vibrações das moléculas desse universo há muito tempo, como o som do trovão, o som do vento, o som dos animais, da chuva, o som do bebê vocalizando, coisas bem antigas. Esses sons fazem a gente voltar para o nosso lar, a nossa essência. Molecularmente, mentalmente, espiritualmente. O mantra mais conhecido por nós é o Om, né? Om, Om. Ele representa o som da respiração.
Quando a gente inspira é ó, e quando a gente solta é ó. A gente nem precisa vocalizar, apenas pensar no so-hum. Pode ser isso também, so-hum. Com o tempo de prática, a tendência é que toda a estrutura do nosso corpo e mente e espírito se direcionem, se sintonizem em direção ao estado mais fundamental dessa estrutura. A gente sintoniza a estação primordial da nossa essência mesmo. Com isso, a gente vai voltando cada vez mais no tempo, cada vez mais, há milhões de anos. Aí a gente salta para fora do tempo e do espaço. A gente entra na esfera da não localidade. Essa sim é a nossa essência. Essa é a paz interior. E ela é o tempo todo, para sempre, em nós e em tudo o que há. Então a paz interior, ela vem de uma experiência, de um conhecimento, de uma vivência da natureza mais profunda de quem nós somos. Paz interior. Paz interior. O que é interior da gente? Eu sempre imagino muito os meus órgãos. Desde criança eu olho para dentro e vejo os meus órgãos. Mas os órgãos, eles estão de boas. Eles estão ainda bem atrelados à sua essência. Eles não pensam, eles não perturbam o estado saudável de ser. Quando se referimos à paz interior, é mais fácil a gente entender o que não é a paz interior. Os pensamentos, a ansiedade, os pensamentos passando que nem Fórmula 1, se batendo e sem parar. Essa não é a paz interior. Então a paz interior tem a ver com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Existe sim uma intenção que você deve trazer à meditação. Eu demorei alguns anos para perceber isso. E é importante. Eu sempre fui um meditador nato desde criança. Eu praticava essa tal de meditação, mas eu não fazia ideia do que isso significava. Eu cheguei a escrever nos meus diários que eu me sentava no jardim, que eu me espalhava pelo universo, que parecia que tinha um zíper na cabeça que abria, que eu escorria para fora e que eu queria fazer isso mais vezes, eu queria sentir isso mais vezes. Anos depois, eu descobri que isso era meditação. Mas a meditação por si só, ela te traz o silêncio, mas este silêncio ele precisa ser inundado com a sua positividade, porque ele pode muito bem ser negativo, esse vazio interior, esse silêncio. Ele precisa ter uma intenção consciente do praticante. E essa intenção é a que eu demorei para entender. Porque eu imaginava que qualquer intenção seria mente, uma sujeira mental que não deveria estar presente. Mas a intenção, na verdade, ela não é a mesma intenção que o nosso ego tem, por exemplo. Não é a mesma intenção que a gente tem de manipular as relações, o mundo exterior para resolver os problemas, para ficar em paz. Não, a intenção é diferente nessa questão, é uma intenção interior de busca pela resposta interior. Existe uma intenção, não só um silêncio. Não existe só o rádio sendo sintonizado, existe aquele que está sintonizando e quer ouvir. Esse querer ouvir é a intenção. É no máximo uma ordem que você dá a si mesmo dizendo: mente, pensamentos, agora não. Agora não.
depois eu vejo vocês. Agora não. Agora eu quero ouvir o silêncio. Então, esta intenção preenche o silêncio positivamente. Os antigos sábios indianos registraram nos livros chamados Vedas alguns sutras. Sutras seria o mantra, os sons, só que sons planejados, intencionalmente planejados. Ou seja, não é mais o som do trovão, os sons ancestrais que nos trazem de volta ao silêncio interior. Não, são agora sons planejados intencionalmente, fazendo uso das vibrações das sílabas para ativar determinadas portas da mente, determinadas portas, abrir determinadas portas da percepção. Uma coisa muito científica, né? E muito poética, muito interessante realmente. A essência da cultura Zen, a cultura Zen mais antiga do mundo, acho, os Vedas. Os sutras, tem vários sutras. Eu trouxe um aqui para esse primeiro vídeo sobre os sutras, que é o Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Ele significa que a essência dos nossos corpos é a mesma. Ele significa quase que não namastê. Namastê todo mundo conhece, né? O meu espírito contempla o espírito que há em você. O Aham Brahmasmi significa que eu sou aquilo. Eu sou o todo. O grande clichê, eu sou o todo. Nós somos um todo. Aham Brahmasmi. Pois este clichê tem milhares de anos. Aham Brahmasmi. E se você dizer ele nesta língua antiga, Aham Brahmasmi, a memória celular, molecular, se atenta. Opa, já ouvi isso antes. Toda molécula prestando atenção no meditador que está entoando este som antigo. Aí tem coisa, vamos ajudá-lo. Aham Brahmasmi. Justamente, a intenção do Aham Brahmasmi é fazer com que todo o seu ser orgânico e mental, espiritual, se atente para esta realidade de eu sou o todo. Consequentemente, a sua mente tagarela vai ceder espaço e a paz interior vai acontecendo progressivamente. Sutras são ferramentas. Não existe só esta ferramenta. É só um exemplo. Mas é um exemplo que dá para entender a importância da cultura Zen, da meditação. Porque a mente jamais vai dar importância a isso. Ela quer resolver os problemas da vida aqui fora com aquela coisa, com aquele arsenal de batalha, completamente desconectada da realidade. Isso não é a natureza humana integral que você pode atingir, que você pode evoluir, experimentar. Ora bolas, porque a gente funciona em sincronia com tudo que existe. A gente não está separado de tudo que existe. Parece que sim. Parece que sim. Mas se a gente viver separadamente, a gente vai causar e criar problemas, idas e vidas, e idas e vidas, sem sair da roda. Quando a gente entra em conexão, quando a gente tá ok, eu vou me permitir Aham Brahmasmi, ok? Vou sintonizar com esses negócios ancestrais para ver o que me acontece. Não acredito muito não, mas, né? É uma ferramenta, vamos usar as nossas ferramentas interiores também, não só as manipulações exteriores. Vamos nos manipular a nós mesmos, no melhor sentido da palavra, autoconhecimento, autodesenvolvimento, que na verdade, se você não está separado,
Você não está se autodesenvolvendo, você está desenvolvendo o próprio universo. Você está experimentando. Perceba que é apenas uma questão de trabalhar a sua percepção. Não existe, na verdade, um melhoramento objetivo de alguma coisa, mas sim um ajuste de foco. É um ajuste de foco, o autoconhecimento. É uma expansão de visão, ultra, hiper, mega dimensional, na medida do possível, a nossa atual existência. E que deve continuar para sempre, esse ajuste. Quando a gente se conecta com o nosso ser mais profundo, a gente percebe lá dentro os nossos desejos mais profundos. Vida é desejo. Existe um desejo nativo dentro de nós, que nos gerou, que nos fez acontecer. A gente veio atrás de alguma coisa. Esse desejo nativo está lá dentro de nós, lá na cidadezinha do interior. Sintonizar com ele, sincronizar com ele, faz a nossa vida aqui acontecer de uma maneira espetacular, divina, maravilhosa, feliz, completa. Totalmente diferente de que se a gente ficasse agindo sem a menor noção do que existe dentro da nossa alma. Comprando os desejos de fora, manipulando as pessoas para nos fazer felizes, essas coisas. Parece tão bobinho, mas é basicamente o que acontece no mundo. E esse desejo mais profundo que a gente traz lá da essência da nossa vida está conectado com aquela coisinha chamada karma, que também é uma palavra oriental muito famosa. O que é esse karma? Que aparentemente divide a gente. Você tem a sua vida, eu tenho a minha, o gato tem a vida dele, a nuvem tem seu caminho. Aquela música do Raul Seixas, né? Há tantos caminhos na vida. Tudo tem seu caminho, tudo tem seu objetivo, a sua missão. Então essas linhas, esses cruzamentos todos infinitos, incontáveis, eles são os karmas. Mas existe outra palavra que é o dharma. Seria, olha, eu posso até estar dizendo besteira, tá? Mas para a gente entender, nesse momento, neste vídeo especificamente, talvez seja interessante a gente entender que o karma talvez seria esses acontecimentos de uma maneira inconsciente, acontecendo sem o nosso interesse. E o dharma, a busca pelo dharma seria você encontrar o seu karma e vivê-lo conscientemente, porque aí sim ele pode te levar para outras esferas. Vamos pensar nisso neste vídeo. Eu quero deixar um exercício. Um exercício aqui, ó, silencioso. Primeiro exercício básico, aquele mesmo que eu fazia quando eu era criança, que acontecia naturalmente, eu ia para o jardim e me sentava no sol e ficava ali escutando o jardim, os acontecimentos ao meu redor. Escutar, simplesmente prestar atenção na natureza. Melhor que seja na natureza do que nos comerciais de televisão, convenhamos, né? Porque a natureza é primordial, ela nos conecta. Por isso a gente gosta da natureza. O nosso corpo é pó, né? Terra. E a nossa alma é Deus. Então, escute. Que nem aquela placa de trem, né? Pare, olhe, escute. Isso é meditação. É uma atenção passiva. Atividade passiva. Prestar atenção. Estar em silêncio com intenção. E esteja com intenção. E deixa acontecer os sons. Eles vão passar por você.
Você vai se sentir literalmente uma onda no oceano. Você vai balançar. Aconteceu uma vez de eu estar nesse estágio, nesse estado de atenção plena, assim, e aconteceu um barulhão, assim, estourou um cano de alguma coisa, e aquele barulho passou por mim. Eu vi a minha mente ondulando. E eu consegui não entrar nessa reação instantânea de medo e coisa assim, e simplesmente o som passou e foi. Foi impressionante essa experiência, muito simples, muito significativa, porque o interessante dessa experiência é você estar presente e você conseguir perceber quem você é de verdade no meio desses barulhos todos. É impressionante. O que isso significa na sua vida prática? Vão acontecer barulhos diversos, barulhos inclusive psicológicos. E eles vão passar por você. E assim, você consegue agir de uma maneira mais sábia. E não simplesmente reagir. Último exercício para hoje. Imagine. Use a força da imaginação para o seu bem. Não só para lhe causar ansiedade. Use a imaginação com este clichê. Aham Brahmasmi, eu sou o todo. Imagine-se, eu sou o todo. Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Não sei, eu sou o todo. Quando essa imagem vier à sua cabeça, diga Aham Brahmasmi. Diga Aham Brahmasmi. Eu sou o todo. Faz um ano atrás que eu li esse livro dos sutras. Li com atenção, fiz os exercícios e o tempo passou e tudo bem. Hoje, relendo para fazer os vídeos, eu percebi realmente que fortifica na nossa mente, no nosso trabalho interior, realmente fortifica. Você não esquece mais, mesmo que sua vida aconteça, que paga, você até se esquece do próprio sutra em si, mas aquilo fica acontecendo dentro de você. É impressionante mesmo. E espero que aconteça com você também. Até o próximo vídeo.